Minha saudação a você que está conosco nesta noite, a você que nos visita pela primeira, segunda ou terceira vez, você que já tem frequentado regularmente, você que faz parte desta família, que prazer tê-los conosco nesta noite. Você que nos acompanha de uma forma remota também, sejam todos muito bem-vindos. Prazer contar com a presença de vocês aí na nossa rede social. Nossa juventude escolheu, neste mês de agosto, refletir sobre os atributos de Deus. Temos ouvido aqui já excelentes exposições bíblicas a respeito de alguns desses atributos do Senhor. E quando nós pensamos nos atributos de Deus, nós estamos, na verdade, nos esforçando para responder uma pergunta: quem é o Senhor? Você já fez a si mesmo essa pergunta? Quem é o Senhor a quem você dirige as suas orações? Quem é o Senhor a quem você dirige o seu louvor? Quem é o Senhor diante de quem você se prostra, a quem você adora? Quem é o Senhor a quem você chama de Deus da sua vida? Você certamente tem conhecimento que a palavra Deus não é uma exclusividade dos cristãos, não é uma exclusividade dos evangélicos. Você sabe muito bem que a palavra Deus também é apossada por outras pessoas de crenças pagãs. Pessoas incrédulas também têm os seus deuses. Então a palavra Deus não traduz tudo aquilo que nós queremos dizer quando nos referimos ao nosso Senhor. Então, tratar dos atributos de Deus é um esforço de conhecer um pouco mais ao nosso Senhor. E eu diria que essa é uma atitude que devemos ter diante de Deus com muita solenidade. Tentar entender quem é o Senhor. A nossa mente humana, por mais avançada que ela possa ser, ela não consegue abarcar toda a compreensão de quem é o Senhor. Por mais que nós nos esforcemos para entender e conhecer a Deus, nós não conseguimos conhecê-lo na sua inteireza, naquilo que é a plenitude do seu ser. Quando nós estudamos os atributos de Deus, nós estamos entrando em um santíssimo aspecto da natureza divina, que é tentar conhecer um pouco mais do caráter dele, o caráter de Deus. Isso, na realidade, meus irmãos, é muito maior e é muito mais sublime do que a nossa finitude humana nos permite alcançar. Mas antes de pensar no caráter de Deus, nós precisamos olhar para nós mesmos e refletir sobre o caráter do homem. Como que o nosso caráter, enquanto seres humanos, deverão estar vivendo ou refletindo aquilo que é algo que nos permita ter acesso a esse Deus Santíssimo. E aí eu trago para os irmãos aquilo que está no Salmo de número 15, que nos remete a pensar no caráter do homem, antes dele pensar em ter acesso ao Santo dos Santos. O Salmo 15 começa com duas perguntas: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Essas são duas perguntas que o salmista faz. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? E aí o salmista vai tentar responder a isso, trazendo uma lista daquilo que eu vou chamar aqui do que deve ser o caráter do homem. Aquele que vive com integridade,
que pratica a justiça e de coração fala a verdade, aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação. Se você está balançando a cabeça para aquilo que merece reprovação, aprovando o que merece reprovação, Deus está vendo isso e isso não agrada ao Senhor. Tem por desprezível o que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor, aquele que jura e cumpre o que prometeu. Palavra, mesmo com prejuízo próprio, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim, não será jamais abalado. Antes de pensar no caráter de Deus, nós temos que olhar para o nosso próprio caráter e perguntar: o quanto desses elementos estão acompanhando a nossa vida e estão presentes em nós? O quanto do nosso caráter está buscando viver de forma que sejamos dignos de habitar na presença daquele que é santo? Olhando para a questão dos atributos, eu quero primeiro trazer aqui um pouco daquilo que seria a perspectiva da teologia sistemática. Quando nós pensamos no caráter de Deus, há o que a teologia nomeia de atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis de Deus. Os irmãos têm ouvido isso aqui na exposição que os nossos jovens têm feito. Os atributos comunicáveis são próprios de Deus, mas Ele permite que o ser humano também desenvolva em algum grau. Nós não conseguimos desenvolver na plenitude aquilo que é atributo comunicável de Deus, mas em algum grau nós também podemos desenvolver esses traços de caráter. São, por exemplo, alguns desses atributos comunicáveis: o amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Mas a Bíblia também diz: quem não ama, não conhece a Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é amor, mas cobra do homem também uma resposta de amor. Logo, nós temos a capacidade de amar, não na plenitude como Deus ama, mas nós também conseguimos amar. Deus é bondade. O Salmo 86:5 diz: pois tu, Senhor, és bom e perdoador. O ser humano também tem a capacidade de exercer bondade. Deus é misericórdia. Ainda no Salmo 86 diz: pois tu, Senhor, rico em misericórdia para com todos que te invocam. O ser humano pode exercitar a misericórdia com o outro. Sabedoria, isto é próprio da pessoa de Deus. Daniel 2:20 vai dizer: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ao ser humano também é dado a capacidade de desenvolver sabedoria. Um outro atributo comunicável de Deus é a justiça. Salmos 11:7 vai dizer: por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Deus espera que o homem também pratique justiça. Santidade é um traço do caráter de Deus. Apocalipse 4:8 vai dizer: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. 1 Pedro 1:15-16 vai dizer: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Ao ser humano, portanto, é dado desenvolver
uma vida de santidade quando ele se consagra ao Senhor. O outro atributo comunicável de Deus é a verdade. João 17,3 diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Um ser humano de caráter verdadeiro fala a palavra com verdade. Liberdade, Deus é livre. Isaías 40, 13 e 14 vai dizer: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que ele desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? E a quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou caminho de entendimento? Deus é sabedoria, Deus é livre para fazer as escolhas, suas decisões, assim como ele dota ao homem também do seu direito de fazer escolhas e tomar as suas decisões. Portanto, este é também um atributo comunicável de Deus. Da mesma forma, Deus é paz. A Bíblia diz em Juízes 6:24, então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Isaías 9:6 vai dizer: o Senhor é paz, o Senhor é o príncipe da paz. João 14:27 vai dizer: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Logo, o Deus que é paz também nos dota da capacidade de vivenciar e de ter paz. Estes são alguns dos atributos comunicáveis de Deus. Ele divide com o ser humano a capacidade de também exercer estes traços de caráter. Os atributos não comunicáveis de Deus são aqueles exclusivamente dele. Ninguém mais divide com Deus esses atributos. Somente ele os tem. Deus é eterno. Gênesis 21:33 vai dizer que Abraão invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. Deus é único. Efésios 4:6 vai dizer: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ele é único. Deus é imutável. Tiago 1:17 vai dizer: toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Hebreus 13:8 vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é imutável, ele é infinito. Atos 17:24-28, quando Paulo está falando lá no Areópago, ele traz uma expressão que traduz essa ideia: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. O nosso Deus é um Deus infinito. Mas há alguns outros atributos, e entre esses nossos jovens escolheram refletir neste mês. Deus é onipresente. O Salmo 139 vai falar da onipresença de Deus, e esse será o nosso aspecto principal hoje à noite. Deus é onipotente, isso já foi dito aqui. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus é onisciente, conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Salmo 147, 4 e 5. Deus é soberano, sua vontade se sobrepõe a qualquer outra criatura. Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Estes são alguns dos atributos não comunicáveis de Deus. Significa dizer que somente Ele tem esses atributos. Só Ele é soberano, onisciente, onipotente, onipresente, só Ele é eterno. Este é o nosso Deus.
Em sua teologia sistemática, Strong vai falar da onipresença, dizendo que isso significa que Deus, na totalidade de sua essência, sem difusão ou expansão, multiplicação ou divisão, penetra e ocupa o universo em todas as suas partes. Talvez a gente consiga imaginar isso lembrando aquela cena daqueles que são da minha geração, da Terra dos Gigantes, em que o gigante olhava para as miniaturas ali e estava tudo na sua mão e tudo estava sob o seu controle e ele conseguia enxergar tudo ao mesmo tempo, ocupando espaço simultaneamente. Pensar na onipresença de Deus é pensar num Deus que não se expande materialmente falando, é um Deus que é espírito e que na sua essência ocupa o universo em todos os seus espaços simultaneamente. Por isso, quando você ora a este Deus, Ele está vendo o que acontece do outro lado do mundo, como se estivéssemos a uma distância de fração de milímetros, porque para Ele não há distância. Esse Deus vê tudo simultaneamente, esse Deus olha para o mundo e preenche esse espaço com a sua presença em toda a sua plenitude. O Salmo 139, versículos 5 a 12, vai dizer: Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Eis a pergunta que o salmista faz. E ele vai refletir sobre isso e dizer: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Para este Deus não há noite, não há dia ou não há trevas, tudo está visível aos seus olhos e ao seu entendimento. Jeremias 23, 24 vai dizer: sou eu Deus apenas de perto? Diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Este é o Deus onipresente, diante de quem nós estamos neste momento. Este Deus onipresente, que você não consegue enxergar com olhos físicos, que eu não consigo enxergar com meus olhos físicos, esse Deus está aqui entre nós. Esse Deus habita em nós. Esse Deus escolheu fazer do corpo do homem o templo do seu espírito. E quando o homem se rende a este Deus, quando o homem se coloca na presença deste Deus, querendo que ele seja o seu Senhor, então o espírito dele passa a habitar neste homem e passa a orientar a sua vida e a sua jornada enquanto aqui existir. Este Deus que se manifesta de uma forma graciosa e gloriosa, diz para nós: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Este Deus onipresente diz: pode o teu pai e a tua mãe te abandonar, mas o Senhor não esquecerá de ti. Este é o nosso Deus. O quão conscientes nós estamos da onipresença de Deus. O quão consciente nós estamos de que é impossível esconder-se do Senhor. O quão consciente nós estamos que tudo aquilo que fazemos é patente e visível
aos olhos dele. Gênesis 2:9 vai mostrar que o homem no começo não tinha muito essa dimensão da onipresença de Deus. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Enquanto o homem não havia caído em pecado, a presença de Deus era permanente na vida dele, e eles se encontravam ali e conversavam. Mas depois que o homem caiu em pecado, ele procurou se esconder. Ele percebe o movimento da presença de Deus no jardim e ele tenta se esconder da presença do Senhor. E aí o Senhor pergunta: onde você está? Talvez essa mesma pergunta Deus continua fazendo hoje para muita gente que continua tentando se esconder dele. Talvez ainda hoje Deus esteja perguntando no coração de algumas pessoas: onde você está? Por que você está fazendo o que está fazendo? Por que você está escolhendo esse caminho que você sabe que entristece o meu coração? Por que você está escolhendo esse estilo de vida, essas atitudes, esse modo de pensar, esse modo de agir, que você sabe que eu não aprovo? Onde você está? Deus continua à procura do homem, e o homem tentando se esconder da presença do Senhor. Então, aquele homem, quando caiu em pecado, perdeu essa dimensão da onipresença de Deus e tentou se esconder. Gênesis 28:16 vai mostrar que os patriarcas, ou pelo menos um deles também não tinha muita noção da onipresença de Deus. Jacó está fugindo da ira do seu irmão, e ele dorme num certo lugar, e faz daquele lugar, faz de uma pedra naquele lugar o seu travesseiro, e ali ele dorme. E ali ele tem um sonho e ele tem uma visão. E diz a Bíblia em Gênesis 28:16 que quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. O patriarca não tinha muita noção da onipresença de Deus. Ele não conseguia imaginar que Deus estava no lugar onde ele estava, ele não sabia. Dentre os profetas, nós vamos encontrar um que parece que não tem também essa noção clara da onipresença de Deus. Jonas 1, de 1 a 4. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Talvez na cabeça de Jonas, o Senhor estava na terra onde ele morava, e não no lugar distante para onde ele ia. Mas o Senhor lançou tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. O Senhor lançou ao mar um forte vento e levantou uma tempestade, e Jonas então teve que ser lançado ao mar para que a fúria do mar se acalmasse. E o restante da história você conhece lá no livro de Jonas. Um peixe o traga e depois o vomita na praia, e ele vai cumprir a mensagem. E Jonas então prega a mensagem mais curta da história. Ele sai percorrendo as ruas de Nínive, porque Nínive era a capital de um povo inimigo do seu povo. Ele sai percorrendo as ruas de Nínive dizendo: dentro de 40 dias o Senhor vai destruir vocês. E ele faz aquilo numa velocidade tão grande que parecia um alto-falante, um carro ambulante andando, que o povo ouviu e todos se dobraram. Na verdade, Deus já queria fazer aquilo com aquele povo, mas era preciso que alguém lhes pregasse para que eles, ouvindo, pudessem tomar a decisão de escolher o Senhor. É assim que Deus age. Deus não força uma entrada na sua vida. Ele traz a palavra ao seu coração. Ele traz a revelação dele para você e dá a você o direito de tomar a decisão e de fazer a escolha.
ainda que ele tivesse o poder de obrigá-lo. E ele assim fez com Nínive, e ele assim continua fazendo conosco. Em 2 Reis 5:7, teve um novo convertido que não tinha essa compreensão do Deus onipresente. Aquele homem era o capitão de um grande e poderoso exército, mas ele era um homem leproso. E uma adolescente que está trabalhando na casa da sua esposa ali, na casa daquele homem, diz para a sua patroa: se o meu chefe fosse até a minha cidade, ao meu povo, um homem de Deus que lá reside, iria orar por ele e ele ia ficar bom. E aí Naamã vai até o povo de Israel, procurar o profeta manda que ele vá se lavar 7 vezes no rio. Ele, como um homem poderoso, cheio de vaidade, fica enfurecido, porque ele achava que o profeta ia sair a fazer honras para ele, e ia mandar ele fazer alguma coisa extraordinária. Então ele fica furioso, não quer se lavar, porque no seu rio, ele acha que tem, no seu país tem rios mais importantes. Mas aí, os assessores dele, o pessoal que estava ali ao redor, disse: chefe, se ele tivesse mandado o senhor fazer uma coisa difícil, o senhor não ia fazer? Isso é tão simples, vamos fazer isso. Ele ouve ali os seus assessores, vai, se lava, e depois que ele mergulha pela 7ª vez no Rio Jordão, ele levanta, e a Bíblia diz que a sua pele se tornou limpa como de uma criança. E aquele homem com o coração agradecido volta agora ao profeta para honrá-lo, para dar presente, para pagar aquilo que for o serviço. O profeta não quer nada dele, mas aí ele pede: permita-me levar uma carga da terra aqui, para que lá no meu país eu me ajoelhe nessa terra e possa adorar este Deus. É o novo convertido que ainda não tem a noção de que Deus é onipresente. Ele acha que Deus estava presente somente naquela terra. Por isso que ele queria levar uma porção daquela terra para o seu país, para que ao ajoelhar-se naquela terra estivesse adorando ao Deus daquela terra. Naquela época, eles dividiam as nações e cada nação tinha a noção de que havia um Deus. Assim como o Brasil tem uma padroeira, então havia aquela história de cada um ter o seu Deus. E com essa história de cada um ter o seu Deus, as pessoas adoravam os deuses mais pagãos existentes e não adoravam o Deus verdadeiro. E aí Naamã leva aquela porção de terra para lá. Um novo convertido que não tinha consciência da onipresença de Deus. 2 Reis 5:17 diz: então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a esse seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Em 1 Reis 19:3-4, nós temos um profeta deprimido, que não tem muita clareza da onipresença de Deus naquele momento. Ainda que fosse ele um homem de Deus, o seu momento de depressão ofuscava a sua visão espiritual. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tire a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Elias acabara de enfrentar uma batalha contra mais de 400 profetas de Baal, em que aqueles profetas clamaram ao seu Deus para que aceitasse um sacrifício que estava sendo oferecido, e aquele Deus não aceitou porque era apenas uma coisa de pedra, não podia aceitar. E Elias ora ao Deus Todo-Poderoso e desce fogo do céu e consome o seu sacrifício a ponto de lamber toda a água que ele havia colocado ao redor. E ali, então, fica claro quem é verdadeiramente Deus. E todos os profetas de Baal são mortos. Mas tinha uma mulher muito poderosa
que era a rainha ou a esposa do rei ali, e ela prometeu matar Elias. E Elias fica com medo. E ele foge. E a Bíblia diz isso: Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida e se foi a Berseba. Elias entra, depois de um momento de grande realização, entra num processo de depressão. Aliás, há estudos que mostram que quando as pessoas elas estão focadas na realização de um grande projeto, e quando elas conseguem realizar aquele grande projeto, não é raro, depois do projeto, elas entrarem num período de declínio emocional, sobretudo quando as pessoas são movidas por ações que requer delas estarem sempre fazendo alguma coisa maior do que a coisa anterior. Elias parece que passou por esta síndrome, e ele então, depois daquele momento grandioso, quando é ameaçado, ele fica com medo e ele foge. E ele deseja morrer. E ele pede ao Senhor para que ele venha morrer. Talvez Elias tivesse achado ali que tinha chegado ao fim da linha. Pessoas deprimidas tendem a se esconder. Pessoas deprimidas tendem a fugir da realidade ao seu redor. Isto explica, por exemplo, por que o deprimido faz do quarto escuro o seu refúgio. É o esforço para fugir das pessoas e fugir dos ambientes e assim se recolherem na sua solidão. Ali estava um profeta deprimido. Diz o verso 5, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse, levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Isto é o que faz uma pessoa deprimida. Come, dorme, dorme, come, e assim fica um ciclo até que ela consiga sair daquele estágio. Não devemos, como crentes em Jesus Cristo, subestimar a depressão. Há situações de depressão que elas são reflexo de uma doença grave. Há depressões que são situações momentâneas de uma transição para novas experiências que as pessoas têm, em que necessariamente não as leva a um quadro de adoecimento. Mas há situações de depressão que são uma patologia grave, que requer tratamento especializado, acompanhamento clínico, medicação, tudo mais. Portanto, não se deve subestimar a depressão. No caso de Elias, ele estava frustrado diante de uma situação que lhe ameaçava e ele achava que somente ele ficara para cuidar das coisas. No verso 7 vai dizer, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse, levante-se, coma, porque a viagem será longa. Enquanto Elias talvez estivesse pensando que chegar ao fim da linha para ele, Deus está olhando para ele dizendo, ainda temos muita coisa para fazer juntos. Levante-se, eu quero usar você. Talvez você esteja vivendo um momento de Elias da sua vida, e nesse momento você esteja dizendo para si mesmo, parece que chegou o fim da minha linha. E Deus está olhando para você e dizendo, eu quero te usar. Eu quero tirar você desse ciclo e trazer você para um ciclo de vida, de esperança, de superação, de renovo. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Deus impulsiona o seu servo para uma caminhada, e Deus o impulsiona para o lugar onde
muitos outros profetas haviam tido um encontro com Deus, que era o Monte Horebe. Quando nós não discernimos a voz de Deus em meio às circunstâncias e em meio ao barulho do dia a dia, um retiro espiritual pode fazer a grande diferença. Quando muitas vezes não conseguimos discernir Deus falando conosco no nosso corre-corre, na nossa vida agitada, precisamos fazer um retiro e nesse retiro ficar prontos para ouvir a Deus. Elias empreende uma caminhada e é bem significativo se você tiver a curiosidade de estudar a Bíblia, vendo quantas vezes Deus vai usar 40 como um número significativo. Você vai ver que muitas vezes Deus usou essa coisa de 40, seja 40 anos, seja de 40 dias, para mostrar transições de estágios na vida das pessoas. Aqui diz que Elias empreende uma caminhada de 40 dias. Caminhadas para pessoas deprimidas, muitas vezes as ajuda a colocar as ideias em ordem. Caminhadas, muitas vezes, ajudam as pessoas a trazerem de volta uma centralidade existencial que faz com que eles recuperem a sua vitalidade. Não é à toa que o caminho de Compostela, Santiago de Compostela, é um local famoso, porque muita gente faz aquela caminhada buscando um sentido para as suas vidas. Muitas pessoas que fazem a opção de fazer a caminhada do caminho de Santiago de Compostela estão querendo respostas para as questões existenciais e espirituais que as afligem. Caminhadas, muitas vezes, levam as pessoas em estado de depressão a superarem, porque é um período que elas vão estar com elas mesmas, com Deus, com o coração sintonizado no Senhor, e assim as forças podem se recuperar. Nós precisamos ter tempo a sós com Deus. Precisamos ter retiros espirituais em que possamos ouvir Deus falando conosco. Longas caminhadas podem ajudar nesse processo. Elias passou por isso. Depois dessa caminhada, diz o verso 9, ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor e no monte. Quando eu leio essa expressão, eu me lembro do pastor Jeremias Pereira, que falando sobre esse texto, numa certa ocasião, ele se referiu a esse momento de Deus falando com Elias, e ele, então, tentando imaginar o que teria sido essa fala, ele projeta uma voz muito forte para Elias, como se Deus dissesse: saia daí! E aí o pastor Jeremias Pereira diz que a sua esposa, que vivia processo de depressão, chega para ele e diz: você acha que foi assim que Deus falou com Elias? Será que foi assim mesmo? E a partir dali ele começa a entender que, muito provavelmente, o modo como Deus falou com Elias não foi dando um grito nele, mas foi chamando de uma forma suave. E nós vamos perceber que isso faz sentido, porque aqui, esse é o momento que Elias tem durante a noite. Aí eu fico imaginando que talvez ele tivesse tido ali um sonho, talvez ele tivesse tido ali uma visão. Mas aí a gente vai ver que Deus coloca ele para ficar exposto diante do Senhor, porque a partir do verso 12 nós vamos ter uma outra narrativa para esse momento aqui. Na sequência do verso 11 vai dizer: então foi-lhe dito, saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento.
Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto. E saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Então, muito provavelmente, Deus fala com Elias naquele sussurro suave e traz aquele deprimido do seu estado para uma nova realidade. Deus não chega às nossas vidas chutando a porta. Eis que estou à porta e bato, diz a palavra. Eis que estou à porta e bato. Jesus, em um certo momento, diz: o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Deus não chega chutando a porta, mas Ele entra com suavidade na vida de todos nós. No verso 14, ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Percebe que a fala dele aqui, quando ele está exposto diante do Senhor, é a mesma fala que ele teve durante a noite? Então, muito provavelmente, Elias teve um sonho e ele disse: Senhor, se é o Senhor que está falando, confirma. E aí o Senhor o coloca diante do penhasco ali, e ele percebe ali o vento forte, ele percebe ali a tempestade, ele percebe ali o fogo, ele percebe ali os movimentos de terremoto, mas em nenhum desses ele vê a mão de Deus. Mas quando ele ouve um som de um sussurro suave, ele cobre o rosto, teme o Senhor e se coloca diante dele. Talvez você esteja pensando que sua luta é única, meu irmão. Elias diz: só eu fiquei. Só eu fiquei. Tenho sido zeloso. Só eu fiquei, querem tirar minha vida. Talvez você esteja pensando que a sua luta é única. Só você está passando pelo que você passa. E o Senhor olha para você e diz: há muito o que fazer. A sua luta não é só sua. Há outras pessoas lutando a mesma luta que você. Não é hora de desistir. Eu sou o Deus onipresente que a tudo vê. Elias estava faltando essa percepção de Deus. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nizi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Aquele que estivera deprimido e estivera no lugar em que pedia a morte, depois de levantado pelo Senhor, sustentado por Ele, depois de ter feito uma caminhada em que a reflexão lhe toma conta do coração, e ele agora num retiro coloca-se diante de Deus e ouve a Deus, esse homem agora está pronto para voltar pelo caminho por onde viera e vai cumprir missões muito significativas. Ele vai ungir 2 reis de 2 nações, e ele vai ungir um profeta, e com isso ele vai trazer figuras proeminentes que haveriam de ser fundamentais naquela sociedade. Aquele que de repente estava pensando: chegou o fim da minha linha, Deus está olhando para ele dizendo: você tem muito que fazer ainda, eu ainda vou trabalhar muito através de você. E além disso, o Senhor diz para Elias
que ele, ainda que tendo muito trabalho pela frente, ele não era o único naquela situação. Tenho outros que estão lutando como você. 1 Reis 19:18 vai dizer: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Quer dizer a você que se identifica com o Elias desse momento em que 1 Reis 19 nos apresenta. Elias talvez estivesse naquele momento da sua existência em que ele fora o único profeta que sobrara. E Deus está dizendo: você não é o único. Tem mais 7.000 joelhos que não se dobraram. Para você que está pensando que está vivendo uma luta única, encontre outras pessoas que estão lutando as mesmas lutas que você. Busque apoio, busque ajuda em quem está se esforçando para dar a volta por cima, assim como você está se esforçando. Crie uma rede de apoio em torno de você para que os seus sofrimentos não sejam superdimensionados. É assim que as pessoas ficam quando se isolam e pensam que sua batalha é a pior que existe. Tem outros ao seu redor enfrentando batalhas semelhantes. Identifique quem possa lhe ajudar por estar vivendo uma situação semelhante à sua, ou alguém que já tenha superado uma situação semelhante à que você está vivendo. Não ande sozinho. A solidão é deprimente, afunda as pessoas, levando-as a se afogarem em seus próprios problemas. O Deus onipresente é aquele que em sua essência está presente em todo espaço, todo o tempo, em todo lugar. Ter essa consciência nos leva a ter uma relação de obediência ao Senhor. Essa consciência nos ajuda a não ser desobedientes ao Senhor e nos ensina a andar no temor do Senhor. Se estamos sozinhos ou acompanhados, é o temor ao Senhor que nos preserva de pecar contra Ele e contra o nosso próximo. As pessoas evitam o pecado, não porque os seus pais estão lhe vigiando, não porque o seu pastor está olhando o que você está fazendo. As pessoas evitam o pecado quando o Espírito de Deus habita nelas e elas têm o temor de Deus em suas vidas e elas têm a consciência que tudo que elas fazem está diante do Senhor. Isso é que traz às pessoas a graça de não andarem pecando, como diz lá 1 João. O amor de Deus nos constrange a não andar em desobediência, em rebeldia. É a consciência que um Deus santo, invisível e indivisível está presente onde quer que nós estejamos. É Ele que nos guarda de prevaricar, de cometer atos errados. É Ele que preserva a nossa santidade. É Ele que nos guarda do mal, nos preserva de ceder às tentações. E aí a pergunta: o quão consciente nós estamos da onipresença de Deus? Muito mais do que um conceito teológico, a onipresença de Deus deve nos chamar para uma relação de amor, para uma relação de obediência, para uma relação de temor. Muito mais do que uma compreensão intelectual, nós precisamos vivenciar em nós mesmos a realidade da onipresença de Deus, andando em santidade. Por isso, Salmos 15, que mostra o caráter do homem, deve se conciliar com o caráter de Deus. Porque o caráter do homem
conciliado com o caráter de Deus, vai nos levar a uma vida de santidade, de integridade e de honra àquele que é o Deus Todo-Poderoso. Você pode orar comigo nesse instante? Pai, eu quero bendizer o teu nome e quero agradecer ao Senhor pela sua presença em nossa vida e pelo modo como o Senhor nos conduz no dia a dia da nossa caminhada. Eu quero te louvar, ó Deus, porque o Senhor não nos deixa sós. O Senhor se faz presente na vida de cada um daqueles que temem o teu nome e que em amor já se renderam ao teu senhorio e à tua vontade. Eu peço a ti, ó Deus, que aqueles que dentre nós que aqui estamos, que ainda não tenham essa consciência, possam ter suas mentes abertas e seus corações iluminados pelo Senhor, para que convidem a Jesus para ser Senhor da sua vida, ser o seu Salvador e assim habitar eternamente na presença do Senhor. Ó Deus, eu rogo a tua misericórdia, que o Senhor alargue a nossa compreensão da tua vontade e possamos vivê-la plenamente para a honra e glória de Jesus. Assim eu oro. Amém. Amém.